sofrendo, não posso mais conduzir para lá. Vou conduzir para lá. E isso precisa o quê? Centro da vontade acionado e o comando pelo ágina para poder o quê? Refletir a nova necessidade. Não, olha só, eu tentei aqui, tentei, não deu. Quem dá murro em ponta de faca e se machuca e continua dando, não pode reclamar. Porque tem uma hora que você fala assim, opa, peraí, não está dando, eu tenho que mudar a minha estrutura de pensar, de falar, de agir. Então eu vou começar a agir mais aqui. Tire essa energia de dentro e conduz ela. Isso é educação. Isso é reeducação. Isso é reforma íntima. Então, a mente funciona como se fosse um macaco bêbado, mordido por um escorpião, dentro de uma loja de louça. Ela é ruidosa. Ela se repete. Se nós não estivermos atentos às armadilhas que a nossa mente nos traz, devido que às nossas tendências, que são genéticas, que estão ali codificadas no nosso genoma, a gente não vai mudar a nossa vida nunca. Nunca. Por quê? Porque você está caindo na armadilha da mente. Então a única maneira que você tem de começar a mudar é você, na hora que você vai repetir o erro, você peraí, para. Eu já tive essa experiência aqui, não está dando certo, eu vou tentar agir de outra maneira. Por isso Santo Agostinho dizia, nas suas reflexões, que o ser humano, ao deitar a cama, ele deve refletir e conversar com o seu travesseiro. Peraí, o que eu fiz de errado hoje? Poxa, eu agi dessa maneira, não devia ter feito dessa maneira. Poxa, cara, eu me errei com esse fulano, mas eu vou pedir desculpa. Então a gente tem que refletir os nossos atos. Por quê? Porque o nosso cotidiano, o nosso trabalho, a gente liga o piloto automático e vai repetindo. Daqui a pouco você termina o dia, termina a semana, termina um mês e você não fez nada para sair do marasmo que o cotidiano da vida te levou. Que é a reprodução. Reprodução. Por quê? Você está na armadilha da mente. Tá? E ainda soma-se a isso o quê? O problema do aglomerado psíquico. O que é o aglomerado psíquico? Estou fazendo uma revisão. Né? A gente já viu isso tudo com detalhe. O aglomerado psíquico é as múltiplas personalidades que nós assumimos quando nós encarnamos. A cada encarnação a gente assume uma persona, né? Eu tenho um nome, eu não sou Marco, eu estou Marco. Eu já fui João, já fui Maria, já fui Nazaré, já fui um monte de coisa. Né? Nessa encarnação eu estou Marco. Mas eu tive outras personalidades e essa é a top de linha. De todas as minhas vidas que eu vivi até hoje, esta é a que eu sou mais desenvolvido. Aí você fala assim, então peraí, mas eu tenho sequelas de vidas passadas. O aglomerado psíquico é exatamente essa sequela, que são os processos de expiação e processos kármicos. Relações mal resolvidas em outras vidas, que se repetem nessa vida e às vezes são nocivas. Né? Aí você fala assim, puxa vida, mas por que está sendo nocivo? Porque já foi nocivo em vida passada, já foi nocivo em vida retrasada, e vai se repetindo. Né? A espiritualidade diz que nós evoluímos em egrégoras. Né? São grupamentos, né, que têm similaridade, vamos dizer assim, vibracional, e se aglomeram para poder o quê? Começar a se reeducar. Né? Porque às vezes, como né, diz lá no livro Libertação, quando o André pergunta, puxa vida, mas nos grandes abismos você não vai encontrar espíritos de luz? Aí o Bubi olha para ele e fala assim, vem cá, você acha que seria justo um anjo tomar conta de demônios? Não é. Quem é que toma conta de demônio? Demônio. É real. As afinidades no umbral profundo são o quê? Correlatas à afinidade de quem produz lá o tipo de pensamento, o tipo de palavra, o tipo de atitude. Porque são eles que vão aprender entre si. Né? Você vai encontrar espíritos de luz lá, são guardiões tomando conta de portais. Né? Tem um guardião do lado de cá para não deixar ninguém daqui passar para lá, um guardião do lado de lá para não deixar ninguém passar de lá para cá. Porque existem portais. Né? Alguém viu aí o filmezinho Senhor, como é que é? Doutor Estranho? Né? Lembra lá o médico, quando ele procura a mongezinha, fala assim, não, para, você vai falar para mim agora de coisas do poder da mente e espirituais? Eu sou um cientista, pelo amor de Deus. Ela olha para ele e fala assim, tá! Desloca ele, o corpo dele fica e o perispírito sai. Aí ele, e ela faz isso de forma consciente. Detalhe, onde é que ela bate no plexo? Ela tira o centro de vontade e anula pelo ágina. Pum! Ele desloca ele e começa, meu Deus, o que é isso? Eu estou me vendo.
O filme é brilhante. O cara que fez o filme, que escreveu o filme é realmente fantástico, né? Doutor Estranho. Então, ele é realmente, vamos dizer assim, um ensinamento de que para que a gente se cure, ele vai buscar cura. Não é isso? Você tem que modificar a tua estrutura de pensar, a tua estrutura de agir. Por quê? Porque tudo que te levou à doença está ali presente no teu cotidiano. Se você não mudar essa forma de fazer, essa forma de pensar, essa forma de agir, a doença vai continuar permanecendo. E às vezes a doença não é você com você, é você com o próximo, é você com alguém. Então a gente começa a entender, caramba, só tem uma maneira, é mudar a minha forma de pensar. E o aglomerado psíquico, por muitas vezes, ele prejudica você quando você não entende isso. Por isso é que foi colocado no planeta Terra o conhecimento da apometria. A apometria nada mais é do que vamos dizer assim, uma graça divina para que seres humanos, né, com nível de conhecimento mediúnico, possam ajudar outros seres humanos na abertura dos corpos perispirituais a despolarizar os estímulos de memória. Porque esses aglomerados psíquicos, eles ficam o quê? Polarizados na nossa memória. Mas existe sim uma possibilidade, se eu tiver com vontade, puxa, eu quero mudar de vida, eu quero mudar, né? Você vai num local que vai tratar você e você tem disciplina, assiduidade, o mentor olha e fala assim, olha, a pessoa está realmente pedindo, vamos conceder a graça, ou seja, vamos efetivar o conceito da despolarização de memória. Então a despolarização de memória é o quê? É a retirada das mazelas, é a retirada das máculas que te ligam em vidas pretéritas a outros espíritos, né, que por muitas vezes são inimigos. E detalhe, na atual conjuntura, não tem obsessor que quer, na realidade, só te fazer mal não. Tá? Na atual conjuntura, os obsessores querem te matar. Eles querem te levar para o buraco. Então, os porões estão esvaziando e as sombras jogam as últimas cartadas. Então a gente começa a ver que, entendendo como a mente funciona, entendendo essa relação do aglomerado psíquico, eu posso começar a pensar ajuda, né? Solicitar ajuda, porque às vezes a gente não consegue sair sozinho de um looping. Né? Às vezes você precisa de alguém que fala assim, olha, me dá a mão aqui, deixa eu te puxar aqui. Ocupa a tua mente com outras coisas. Ah, eu estou acostumado a fazer isso, ok, muda a tua rotina, começa a fazer isso. Muda a relação, o ambiente. Então, tudo isso aqui, na realidade, pode se tornar uma armadilha se você não conhece o sistema e o processo de funcionamento dele, tá certo? E aí depois dessa aula, o que a gente viu? A importância de saber se comunicar e se relacionar. Então hoje os maiores problemas que nós geramos para nós e que nós geramos no passado foi por falta de sabermos nos comunicar e sabermos nos relacionar com o próximo. A gente não entendeu ainda, e eu venho batendo nessa tecla, que a relação entre duas pessoas, relação, real ação. Real ação entre dois corpos, neste planeta, produz atrito. Então toda a relação humana tende ao atrito. Isso é natural. E o atrito tende o quê? Ao desgaste. Então é natural que com o passar do tempo, toda a relação não só se atrite, mas comece a ter desgaste. Qual é a única maneira que você tem de não deixar que esse atrito torne-se um desgaste de tamanho a ponto de quebrar? Só tem uma maneira. É você ter consciência da necessidade do diálogo, olho no olho, diálogo eu falo para você, deixa você falar para mim. E do respeito. Faltou diálogo e respeito, não tem mais confiança. Não tendo confiança, acabou a relação. E isso a gente parece que não entende. Quantas pessoas você não confia mais e você fica insistindo na relação. Insistindo, olha, não dá, o cara já quebrou. É igual um cristal, não dá, vovó não dizia isso pra gente? Meu filho, relação é igual cristal, quebrou, tu pode até colar, mas nunca mais volta a ser o mesmo. É verdade. Então a gente tem que começar a fazer as escolhas certas. Por quê? Nós não somos dono da verdade, a gente escolhe errado às vezes. E aí? Ah, mas essa escolha está baseada numa atração. A atração acaba. A atração acaba. Então a nossa escolha tem que estar baseada em coisas maiores do que a atração. Atração física, né? Ou qualquer tipo de atração. Ela tem que estar ligada num sentimento o quê? De produção em conjunto, de coletividade, né? Vamos dizer assim, galgar um desenvolvimento juntos.
Quando você olha para uma pessoa e fala assim, puxa, eu vejo que essa pessoa pode me ajudar e eu posso ajudar ela. Então, essa comunhão é que na realidade chama-se casamento. E não essa coisa maluca que um ser humano inventou, chamar de casamento, que é indissolúvel. Né? Isso é coisa da igreja católica. O verdadeiro casamento é a comunhão de pensamentos, de ideia, de comprometimento. Isso é perante Deus. Isso é muito maior. Então as pessoas ficam presas às vezes a papéis. O que diz o Evangelho em relação a isso? Amigo, a relação tem que ser saudável. Começou a não se tornar saudável e pode prejudicar você, separa. Porque às vezes você pode pensar assim, puxa vida, mas eu já não tenho uma relação kármica com essa pessoa muito boa. Né? E agora eu mais uma vez estou negando. Se você não tiver a condição de enfrentar, faça isso. Por quê? Porque uma pessoa que bebe, qual é a primeira orientação que ela recebe? Olha só, se você não se garante, sai da frente. Quando o copo parar na tua frente, dá as costas e sai correndo. Não passa na frente do bar. Não anda com quem bebe. Por quê? Porque você não tem condição psíquica de enfrentar. Pode ser que daqui a 2, 3 encarnações na vida, pra frente, você reencarne novamente com aquela pessoa e você acerte as contas já num processo maturacional. Ambos com maturidade para olhar para a cara um do outro e falar assim, olha, isso não está legal, vamos resolver dessa maneira. Não, isso não está bom, então olha só. Então, não, isso é... Porque a relação precisa o quê? Eu tenho que ceder um lado e o outro ceder do outro. Se só um quiser ser predominante, eu não estou respeitando. Né? Então, se eu não estou respeitando, o que vai acontecer? O diálogo começa a ficar minimizado. Faltando diálogo e respeito, minimizando os dois, a confiança vai embora. E aí acabou a relação. Né? Isso não é o Bechara que está falando. São os maiores neurolinguistas, né, que estudam isso há milênios, né, que isso é lá da Grécia Antiga, bobeado dos egípcios, dos celtas, né, isso vem lá do baixo da Mesopotâmia. Neurolinguística botaram esse nomezinho agora, mas já se estuda isso há muito tempo. Então a gente viu essa necessidade de a gente aprender a se comunicar e se relacionar. Eu acabei dando a vocês, inclusive, um resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um desse resumo. Né? Que a gente até brinca assim, fala assim, qualquer idiota pode gritar, qualquer idiota pode se desesperar e ser rude com o próximo. Eu quero ver é você ter compreensão para entender a limitação do outro, é você ter compreensão e paciência para entender que o outro às vezes não está no mesmo patamar que o seu. Né? Que às vezes a gente quer cobrar dos outros alguma coisa que a gente não faz, ou alguma coisa que a gente já faz muito bem, né? E acha que o outro tem que fazer igual. E esse é o grande problema. Porque você quer o quê? Similaridade. Não, mas eu sou assim. Mas o outro não é. E aí? É o quê? Brigar com ele? Não, você não pode cobrar alguma coisa de alguém que não tem para te dar. As pessoas só dão o que elas têm. Se a pessoa não está dando amor, é porque ela não tem amor para dar. Ela não sabe amar, ela tem que aprender, às vezes, na dor. Só tem duas formas de aprender a amar. Ou é, realmente, né, se conscientizando da necessidade e cedendo, né? Ou seja, você aprende a amar com amor, ou você vai aprender na dor. E a maioria de nós somos o quê? Relutantes. A gente acaba aprendendo na dor. Então a gente viu sobre isso também. A gente falou dos 7 princípios herméticos, tá? Onde a gente verificou que até hoje todas as escolas esotéricas com S. Esotérica com S é toda escola que junta filosofia, religião e ciência. E exotérica é aquela que só dá a parte doutrinária, religiosa, normalmente para o povão. Tá? Então, todos os 7 princípios herméticos estão presentes em todas as 7 escolas. E o primeiro princípio hermético é o mais importante de todos, que é o quê? Mentalismo. É através da mente que você se liberta. É através do disciplinar da mente que você começa a entender o que é o processo de mudança e transformação de você mesmo. Como diria Fernando Pessoa, Pai, livra-me de mim mesmo. Porque você tem que aprender a se livrar do seu ego. Que o problema maior não é a luta entre o bem e o mal. É a luta entre a ignorância e o conhecimento. Então a gente tem que começar a buscar que tipo de conhecimento? O autoconhecimento. Em que momento eu sou fraco? O que dispara meu desequilíbrio emocional? O que me tira, né, do centro? O que faz com que eu adoeça? O que faz eu gerar pensamentos que na realidade vão trazer para mim problemas pessoais? O que macula
o meu perispírito. A gente tem que começar a se olhar. Como diria também os gregos antigamente, né? A gente inicia o processo de maturação quando eu aprendo a trocar espelho por janela. Quando eu olho para o espelho, eu só me vejo. Quando eu troco o espelho e boto a janela, eu passo a ver o outro. Então a gente usa o outro numa referência de aprendizado, de espelhamento. O que é o espelhamento pela janela? É olhando para o outro, não olhar para o espelho, mas olhar para o outro e ver assim, cara, isso é horrível, nossa, mas eu faço isso também. Então esse processo de espelhamento, né, quem fala um pouco dele é o Stanislav Grof, na psicologia transpessoal, ele é fundamental. A gente precisa do outro para entender o que a gente faz. Às vezes a gente toma uma atitude errada com o outro, aí você fala assim, puxa, eu magoei o outro. Se você não se colocar no lugar do outro, se você não tiver empatia, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí você fala assim, caramba, então o princípio hermético traz esses conceitos todos pra gente. Tá? Depois a gente falou da estrutura da matéria. O que a gente viu na estrutura da matéria? 99,9% da matéria de um átomo, vamos pegar um átomo, é espaço. Esse espaço tem o quê? Começa com P. Depois vem o R. Prana. E termina com Ana. Prana. Né? O que é o prana? Né? Que é o nome sânscrito. Né? Prana é energia vital. É energia que consome. É energia que nós inspiramos junto com o oxigênio. Né? E através das mitocôndrias gera o quê? A combustão para o nosso corpo sutil. É através da relação que estabelecemos com o prana que a mitocôndria transforma em energia, nos dá vida e o dejeto é jogado para fora como ectoplasma. Aí você fala assim, então nada se perde, porque esse ectoplasma é transmutado pela natureza e retorna ao prana. Por isso que, desde o momento em que o planeta Terra foi criado, nenhuma partícula se perdeu. Todas as partículas que iniciaram o processo de nascimento deste orbe, deste planeta, continuam até hoje aqui. Porque eles são o quê? Constantemente processados. Lavoisier estava certo. Nada se cria, tudo se transforma. E daí a gente também entende, né, os dogmas religiosos dizendo que o homem nunca criou e nem nunca vai criar nada. Que está tudo criado. Quem criou é Deus. Quem cria é Deus. Nós fazemos o quê? Nós formamos, nós elaboramos o que já existe. E uma dessas transformações, inclusive, pode ser a estrutura da matéria. Por quê? O nosso corpo é feito de matéria. Mas eu posso sim, conscientemente, transmutar células, moléculas, partículas do meu corpo num processo de cura. Nós temos essa capacidade. A gente viu, né, um dos livros aqui que eu citei aqui, da Algorina, né, que na realidade foi colocada como uma pessoa que nunca mais iria andar por causa de uma doença desde infância, né? Ela tinha uma secção de medula e ela consegue fazer o quê? Ó? E engraçado que nesse filme Doutor Estranho, a monja, lá quando vai falar com ele, fala isso. Você acredita que uma medula que está partida, com esforço mental e com a fé, você pode conectá-la? E aí o cara ri, né? Ele ainda era muito ignorante. Sabe? Pois é, fica difícil a gente conversar. Você não conversa com uma pessoa que não tem crença, que não tem fé. Enquanto você não mudar seu pensamento, a gente não consegue conversar. Exatamente. Exatamente. Aí você fala assim, então, a estrutura da matéria que nós conhecemos, tabela periódica, 118 elementos, na realidade é uma porcariazinha. Segundo Steve Hawking, é apenas 4% do que existe no nosso sistema solar. Estou falando só do nosso sistema solar, que a gente conhece. Tá? Se eu estou falando que é só 4%, eu tenho ainda 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Estamos falando de mais ou menos 2.900 elementos, ou partículas, ou átomos, chama do jeito que quiser, dos quais a gente só conhece 118. Por isso que a gente manda a sonda para Marte, chega lá, pô, não tem vida. Claro, a gente só conhece 118 elementos, lá tem muito mais elementos que a gente não conhece, e ele não consegue identificar que lá tem vida. Né? A gente acha que a vida é estruturada somente na matéria que a gente conhece.
E como diria Isaac Newton, o que a gente conhece é uma gota e o que a gente desconhece é um oceano. Então o homem ainda é muito prepotente em achar que dentro, vamos pegar só a nossa galáxia, Via Láctea. Nosso sistema solar está no esporão de Órion. Pequenininho lá. Dentro do nosso sistema solar, junto, dentro dessa galáxia, tem bilhões de sistemas solares. Estamos falando de uma galáxia, que tem bilhões de sistemas solares. E a gente acha que só tem vida aqui. Aí que Deus é esse tão inteligente que fez um universo monstruoso para botar a vida só no famigerado planetinho azul, como diria Carl Sagan. Só botou vida ali. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. É o que Jesus falou pra gente. Então a gente sabe que essa estrutura da matéria que nós conhecemos, ela é ínfima. Porém, nós temos capacidade de interagir com ela. Nós temos capacidade de transmutar essa matéria. Nós temos capacidade de nos modificarmos. Mesmo que você esteja falando de uma relação de codificação genética, nós somos capazes de alterar o nosso genoma. Está lá, Linguagem de Deus do Collins. Vê lá, o cara é diretor do projeto Genoma. A quantidade de experimentos que fizeram, inclusive com sons, para você alterar a estrutura da matéria. E a gente sabe que o som altera a matéria. E não é à toa que isso é conhecido há muitos e muitos milênios. Quando você abre a Bíblia, a primeira frase do Antigo Testamento é: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O verbo é o logos, é o som. É a matéria estruturada pelo som. É o som que estrutura a matéria. Nós, quando somos formados, existe um som. Quando a NASA começou a botar aí os Hubble's da vida, eles começaram a achar que estava tendo um ruído. Que diabo de som é esse? Deve estar com defeito. Não, depois eles viram que era o som da exalação dos neutrinos saídos do Sol. Os neutrinos varrem diariamente o planeta Terra, perpassam por ele. E os neutrinos podem sim alterar a estrutura da matéria se forem canalizados pela qualificação mental. E foi isso que o Eugorina fez no livrinho O Poder da Mente, É Poder da Mente? Poder da Mente. E aí o mentor dela dizia: olha, vai pegar sol, pega sol, canaliza o sol, dizendo que o sol pode te projetar uma relação de cura, E ela, com fé, intervém na estrutura da matéria dela e se cura, mas o mentor dela também, era um cara super conhecido, Não interessa. Esse conhecimento está aí pra gente. Então a gente viu isso também. A gente viu quais são os defeitos, que a gente viu que é uma correlação de 15. E como é que esses defeitos se relacionam numa relação de despolarizar e polarizar. Então, por exemplo, se eu tenho orgulho, a contrapartida do orgulho é o quê? A humildade. Então, é como se fosse um conceito aqui de polarização. Imagina que o orgulho está aqui, desse lado aqui, desse lado aqui está a humildade. E eles caminham juntos. Então, por exemplo, aqui é mais, aqui é menos. Quando eu empurro para mais o orgulho, o que acontece com o aqui é mais, menos, mais? Quando eu empurro para lá, para mais o orgulho, o que acontece com a minha humildade? Vem para cá para o menos. Mais, menos, mais. As extremidades são mais. Se eu puxar para cá a humildade, o que vai acontecer com o orgulho? Vai caminhar para menos. Isso é que é despolarizar e polarizar. Então a gente tem que aprender o que eu tenho que polarizar. A gente viu isso. O que eu tenho que despolarizar? Como é que eu polarizo ou despolarizo? Mentalmente, a mente qualifica a ação. É óbvio que a gente viu as relações de canalização fluídica. Você tem momentos de relação. Para isso, você tem que entender o que? O sistema de chakras, que foi exatamente a aula seguinte. A gente estudou a anatomia e a fisiologia do corpo sutil. A gente estudou a relação dos chakras e suas funções de distúrbios. Como limpar um chakra, como energizar, como alinhar, como proteger a energia recebida, ou passada, que aqui no caso é o escudamento. A gente viu tudo isso. Vocês têm material que explica em detalhes sobre isso. O que tem que estar faltando agora? Prática. Vocês têm que acreditar que vocês podem sim.
Ah, puxa, mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Se você esperar estar preparado, a monja fala isso lá pro cara também, né? Se você esperar estar preparado, você não vai fazer nunca. E é esse medo que muitos médios têm. Ah, eu não estou preparado ainda. Amigo, vai trabalhando que o preparo vem. Se você esperar as melhores condições para fazer as coisas, você nunca vai fazer nada. Então, a gente viu que, entendendo as relações de polarização e despolarização, eu tenho que olhar para mim e dizer o seguinte: onde é que eu sou fraco? Ah, eu sou impaciente. Ah, eu sou intolerante. Ah, eu tenho maledicência. Ah, eu tenho orgulho. Ah, você tem um monte de coisa. Agora, se você quiser atacar todas de uma vez só, você não vai conseguir nada. Então você tem que fazer o quê? Você vai ter que escolher, olha só, eu vou ficar 2 semanas só monitorando e verificando a minha impaciência. Eu vou ser calmo. Aí parece que, né, quando você faz esse desafio para você mesmo, a espiritualidade te coloca 382 situações para mostrar que você pode fracassar. E a maioria de nós fracassa. A partir da próxima aula é que eu vou passar a metodologia de como é que a gente vai frear os nossos impulsos de defeitos humanos. Tá? Existe uma metodologia para você fazer isso. Sozinho você não faz. Não adianta. Por quê? Você cai no piloto automático, cai no automatismo, é muito trabalho, estou muito cansado, todo dia você tem problema, todo dia vai acontecer um imprevisto e você não vai fazer isso nunca. Vai desencarnar e falar assim: puxa vida, quanta oportunidade eu tive de fazer a minha reforma íntima e eu não fiz. Não desencarnem com essa consciência, por favor. Não desencarnem com essa consciência, porque isso vai ser cobrado de vocês. Mas eu botei um gaiato lá para falar para vocês esse troço aí, vocês não entenderam? O gaiato sou eu. Né? E quando eu falo, eu também escuto. Ó. Né? Aquela boca que fala, a mais próxima que ouve, são os meus próprios pavilhões auditivos. Né? Então quando eu falo para você, eu também eu tenho que botar isso em prática. Né? Quando eu comecei a ser instrutor espírita, eu trabalhava num bairro, né? Não era lá muito grande, cada praia e tal. E aí eu ficava pensando assim: já pensou se eu me desequilibro, fico nervoso, o cara me dá uma fechada e eu xingo ele, assim, ah, seu cachorro, não sei o que, não sei o que lá. Então eu falo um palavrão fofinho, né? Seu ursinho de pelúcia feio, né? E o cara fala assim: assisti sua palestra lá sobre o Evangelho. Você já imaginou o mico que seria? Eu falei assim: bom, na pior das hipóteses, como eu não tenho controle, eu vou andar de vidro fechado. E eu não abro ele, mas nem que o cara diga que vai me matar. Foi a primeira forma que eu encontrei de começar a conter a minha má inclinação. Então, essa metodologia que a gente vai falar é exatamente você identificar em você o que vai conter inicialmente o quê? O gatilho. Porque nós somos vítimas do gatilho. Você tem que começar a entender o seguinte: o que dispara o meu descontrole emocional? O que dispara o meu descontrole sentimental? O que dispara o meu aborrecer? É ali que tu tem que agir. A metodologia vai falar exatamente sobre isso. Então, nós vamos ter mais uma aula, né? Vamos encerrar dia 24, porque muita gente está com compromisso dia 1 e tal. A gente encerra. Mas né, nesse material que eu vou passar, vai ter um bom material de estudo, de prática. Tem que ler e falar assim: isso aqui. A metodologia está aqui, eu vou botar a metodologia lá. É aqui que eu vou me controlar. Aí você vai fracassar na primeira vez. Você vai fracassar na segunda. Você vai fracassar na terceira. Mas você vai persistir. Porque vencedor é aquele que conseguiu assimilar vários fracassos e continuou achando que podia mudar. Esse é o verdadeiro vencedor. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu com autocontrole e fala assim: não, eu me controlo. Não, eu li aqui, agora eu vou botar em prática. Eu li Joana hoje, nossa, eu vou fazer tudo. Não vai, não vai. Não vai. Você vai errar. Você vai fracassar. Vai olhar. Como é que pode? Tinha tudo para acertar e errei. Mas na próxima você vai tentar e vai conseguir. Não, não deu. Na próxima você vai conseguir. Você não pode desistir. Foi o vídeo Nunca Desista que eu falei aqui. Você não pode desistir. Se você desistir, está desistindo de você. Se você desistir de fazer a sua reforma íntima, de fazer seu autocontrole emocional, de fazer o seu autoconhecimento, você está desistindo de você. Meu amigo, a cobrança é pesada. Não desista de você. Olhe para dentro de você e fala assim: olha só, eu sou um ser de luz, eu nasci para amar e ser amado, eu nasci para brilhar. E é isso que eu vou persistir.
Inclusive, eu estou dizendo para vocês as citações que a gente faz na Casa da Luz. Quando a gente despolariza, a gente abre as frequências, despolariza, depois eu nasci para brilhar, eu nasci para amar e ser amado, né? Abrindo espaço para o novo entrar. Você, quem já fez tratamento, tem várias pessoas que já fizeram tratamento lá, deve lembrar disso. Por quê? Porque é o novo estímulo de memória que a gente está o quê? Polarizando no seu campo mental. A representação do campo mental é a mente. Né? Mas quando a gente bota a mão aqui, né, por exemplo, significa absolutamente nada. Porque eu não estou botando no cérebro, eu estou botando no campo mental. A estrutura do campo mental é que permeia, por acaso, o órgão necessário para fazer isso é o cérebro. A gente bota a mão ali só por uma questão de referência. Estou despolarizando o estímulo de memória, se despolariza. Tá? Por quê? Mão direita, mão esquerda, positivo, negativo. O que eu faço para despolarizar? Inverto as cargas. Aí você fala assim, então, é física. A apometria é física. Aí tem gente que fala assim, a apometria não é doutrinário. Aí o pai João de Angola fala assim, doutrinário é não amar, amigo. Doutrinário é não ajudar o próximo. Doutrinário é você deixar o outro se ferrar sem ajudá-lo. Isso aqui é antidoutrinário. Não importa qual é a metodologia, não importa se você vai num terreiro de Umbanda, se você vai num centro kardecista, se você vai no budismo, vá aonde a sua estrutura psíquica se sentir melhor. Não tem a melhor religião. Se eu me sinto bem na Igreja Universal do Reino de Deus, Alexandre, o que eu faço? Vá. Ah, mas lá eles enganam, não interessa. Se você vai com fé, você vai ser beneficiado. Se eles estão agindo de forma equivocada, aí eu não estou afirmando, mas é o que muita gente diz, é problema deles. A maioria dos pastores evangélicos todos são dragões, sabiam? A grande maioria dos pastores evangélicos são ex-dragões. São espíritos que, muito relutantes, durante muito tempo sem reencarnar, e voltam com essa tarefa de agregar pessoas, e acabam usando isso para o mal, é uma prova para eles. É problema deles. Se ele tá sendo... Mas tem gente que vai lá e se cura. Tem gente que vai lá e tem benefício. Então, nunca negue ou fale mal de qualquer religião, porque as religiões são de acordo com a tua capacidade psíquica de entendê-las. Se você precisa entender que Deus castiga pela relação do Antigo Testamento, que faça isso. Os evangélicos falam, eu sou temente a Deus. Eu tenho um amigo meu de infância, já contei sobre isso, que fala assim, poxa, Bechara, você não é temente a Deus? Eu falei, não. Como não? Você não respeita? Como? Eu preciso temer meu pai? Ele é meu pai, me dá uma oportunidade todo dia para fazer diferente. Por que eu tenho que temer ele? Eu não sou temente a Deus. Eu respeito Deus, e se eu respeito Deus, eu me respeito, porque o Deus que me habita é imanente em todo o cosmos. Então, para respeitar Deus, eu tenho que me respeitar. Então, não precisa olhar para cima, para encontrar Deus. Fecha os olhos, como diria Jesus, apaga a tua luz e recolhe-te ao teu quarto. Teu quarto é o teu coração. Apagar a luz é o quê? Tirar a relação sensorial. Que a gente vive nesse mundo o quê? Buscando gratificação de sentido. E esse é o problema do ser humano. Que a gratificação de sentido, ela é efêmera e temporária. Ela não te alimenta, não te produz, não te leva para lugar nenhum. É igual cadeira de balanço, já viu? Tem gente que está, estou preocupado. Eu olho assim, legal. Igual cadeira de balanço. Preocupação, te dá muito movimento, mas não te leva para lugar nenhum. Fica parado ali no mesmo lugar. Isso é preocupação. Aí você fala assim, então até quando eu vou ficar preocupado? Pré-ocupado. Você ocupa a tua mente com uma coisa que tu não pode resolver. Aí gera o quê? Ansiedade, estresse. São doenças da humanidade ansiosa, que quer que as coisas se resolvam no seu tempo. E esse é outro problema da humanidade. As coisas não vão se resolver no seu tempo. Vão se resolver no tempo de Deus. Às vezes, você precisa passar mais tempo por aquela dificuldade para aprender, que você ainda não aprendeu. Então, qual é a relação? Pai, não aguento mais sofrer. Dá para você me dizer aqui, me dá uma dica aí, o que eu tenho que aprender para sair desse looping? O que André Luiz faz? Depois de ficar lá 8 anos no umbral, dobra o joelho e fala assim, ó, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o mentor aparece, nós estamos aqui querendo te ajudar, mas tu até agora não tinha pedido ajuda. Então a gente tem que começar a entender o que Jesus falou, batei e abrir-se-vos-á. Bate na porta, que a porta se abre.
Mas a gente não quer bater. A gente acha que a gente resolve. A gente acha que a gente é dono do nosso destino. Isso é mentira. Você não controla nada. Nós, a Joana fala isso também, nós não controlamos absolutamente nada na nossa vida. Nada. O que você faz é aprender com os movimentos que a vida vai te levando. Porque Deus sabe o que nos espera e o que é melhor para nós. Ajudar as pessoas a se curar, eu tenho que primeiro me curar. E para isso eu tenho que ter conhecimento sobre esses sistemas aqui. Feito isso, nós estudamos aqui a criação dos elementais artificiais e as parasitoses. Ou seja, como é que nós somos nocivos conosco mesmo, criando elementais artificiais. Criando, na realidade, parasitas, né? E por muitas vezes, quando a gente não cria o parasita, a gente manta o parasita frequentando um ambiente mal qualificado. Né? Ah, olha só, eu estou sempre em prece, eu ando com o evangelho debaixo do braço. Né? Tem gente que pensa que o mentor é desodorante, né? Vive debaixo do braço da gente. Não é. O mentor tem que ser chamado, tá? A gente imagina, tem gente que imagina que o mentor fica 25 horas por dia do teu lado. Aí tu dorme, ele fica ali do teu lado de guarda, né? Um escudo tomando conta de você. Não é nada disso. Ele é um trabalhador que trabalha, tem compromisso na área espiritual com outros irmãos, ele tem a sua própria evolução também, ele é um pouquinho melhor que a gente. Pensa, ah, o meu mentor não, meu mentor é um anjo, um arcanjo quase, né? Não é nada disso. Ele simplesmente é um irmão, é um amigo, é um espírito que ama você e no momento que ele está desencarnado, ele vê a possibilidade de te ajudar, porque te ajudando ele também está se ajudando. Porque nenhuma ovelha fica desgarrada. Nenhuma ovelha, né? Os espíritos superiores não conseguem entender que, por exemplo, um sistema solar possa evoluir tendo um planeta atrasado. O que eles fazem? Eles pegam como voluntários espíritos mais evoluídos de outros planetas e vêm encarnar naquele planeta mais atrasadinho, que é o que está acontecendo nesse planeta Terra, para poder o quê? Dar um impulso, né, na melhoria social das estruturas econômicas e sociais do próprio planeta, que é o que está acontecendo aqui. Que é o que está, na realidade, vai aumentar a média do padrão do intervalo vibracional do planeta. Para a gente sair do mundo de expiações e provas e entrar no intervalo de regeneração, eu preciso ter o quê? Um nível individual de padrão vibracional maior. Para a média poder comportar o quê? Um novo intervalo. Então não é mais matemática, eu estou falando de matemática. Então eu preciso de espíritos mais evoluídos, vibracionalmente falando, para aumentar o planeta, ou seja, o padrão vibracional do planeta. Para eu poder sair do mundo de expiações e provas e adentrar o mundo de regeneração. Segundo Joana, né, sob a pena de Divaldo, lá por volta de 2054 a gente está terminando esse processo, que ele já se iniciou. Nós já estamos num processo de entrada, saída, né, mix, híbrido, entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. Para isso eu tenho que fazer o quê? Botar para fora, expurgar, fazer um processo de emigração dos espíritos que não têm mais condições de continuar no planeta. Por quê? Densidade muito alta. Densidade muito alta, vibração muito baixa, não tem condição mais de ficar aqui. Né? E aí você entende Jesus falando, os mansos e pacificadores herdarão a terra. Que a terra que ele fala, né? Muita gente achava, é a terra que ele falava, era lá do arado, da agricultura, não, está falando do planeta mesmo. Tá? Bom, então a gente viu essa relação da criação dos elementais, né, dos artificiais, tal. Como é que você limpa, como é que você evita isso. Né? A gente viu as técnicas de autodefesa psíquica, ou seja, não adianta você achar que vai sozinho, frequentando a casa espírita, tomando passe, bebendo água fluidificada e não sei o que você vai estar livre dos ataques. Não vai. Por quê? Como diria Ramatiz, né? Se você vive o Evangelho 24 horas por dia, você não precisa de talismã, não precisa de autodefesa psíquica, não precisa de nada. Você por si só faz um nível de escudamento em você, porque você vive o Evangelho. O Evangelho é uma porta dimensional para uma nova realidade estrutural, ou seja, para uma nova realidade do novo mundo que é o mundo de regeneração. Então nada vai te chegar. Você vive o Evangelho 24 horas por dia? Quem é que vive aí? Se tiver alguém, depois tira uma foto comigo. A gente não consegue viver. Por quê? Pelo simples fato de ficar nervosinho quando um político X lá corrompeu o dinheiro público,
Só pelo fato de você se revoltar, você já comprou karma ali. Você está comprando karma. Você se desequilibra ali. Pelo simples fato de você ficar revoltado de um assassino, né? Um pobre coitado. Pobre quando eu falo no sentido de alma, né? Cometeu um suicídio bárbaro, nojento, tem que meter a bronca nesse cara, tem que bater nele mesmo, que fique 200 na parede. Naquele momento ali você já está comprando problemas para você. Né? Quando o povo americano, em votação, em pensamento, manda invadir o Iraque, o Afeganistão, e N países, né, que os Estados Unidos já, de repente, invadiu com o apoio da população, eles estão comprando um karma coletivo do planeta, que vai ter que ser reequilibrado. E por muitas vezes pela natureza. Né? Uma abertura da falha de Santo André, o afundamento da Califórnia, uma tsunami muito grande, um terremoto. Olha a carreta de rodas aí. Né? Então a gente começa a ver o seguinte, não tem, como diria no céu e inferno, não tem um centil que vai deixar de ser pago. Então cuidado com o que você se associa, cuidado com o que você vê na televisão, cuidado com as pessoas que saem, né? Aquela pessoa que sai com você, vamos sair, vamos. Pô, hoje não estou bem, cara, não, sabe o que acontece? Pô, então hoje de manhã briguei com o meu chefe. Um problema sério, aquele cara, olha, ele deve ter mulher. Deve ter problema, o cara começa a falar mal aqui, sabe aquele hard? Ele anda, vem uma nuvem em cima, cheio de raio. Sai de perto desse cidadão, amigos, foge dele. Você não pode andar com pessoas que te botam para baixo. Você não pode ficar vendo o repórter de manhã você já acordei, acordei agora com Jesus no coração, aí tu liga a televisão, foi estuprado, não sei o que, morreram 22 num acidente, eu não sei de quê. Caramba! Começa a selecionar o que vai chegar na tua mente. Porque você, sem querer, cria consonância. E quando você cria consonância, você, na realidade, está se deteriorando na sua defesa psíquica. A gente tem que começar a ser mais seletivo com quem a gente anda, onde a gente vai, o que a gente vê. Vamos ver um filme. Hoje um filme ótimo. O que é? Não, é aquele Walking Dead. Os mortos andando, e agora misturou os mortos-vivos, né? Tá vindo agora com um vampiro e 3 lobisomens. Vai ser ótimo. Um filme maravilhoso. Pelo amor de Deus. É bom para um garotinho lá, que está indo empolgado, achando... Né? E tudo essas relações que parecem malucas são, na realidade, retratos do umbral. Porque existe licantropia no umbral. Né? Existe processo de transformação, né, de seres humanos em árvores. Né? Quando você bota a árvore lá, no filme do Frodo, né? Como é que é? Senhor dos Anéis, que tem a árvore lá que vai atrás. Aquilo é real. Porque existem seres humanos que, na deterioração do seu perispírito, que o espírito não retrograda, mas o perispírito retrograda. Eles voltam para a estrutura vegetal. Eles voltam para a estrutura animal, com patas. Você acha que o Saci Pererê surgiu à toa? Você a mula sem cabeça? Fala, um maluco lá do Ceará que inventou. Não, porque eles apareceram um dia. Exara está gravando isso, está dizendo que existe mula sem cabeça e Saci Pererê à toa, estou dizendo. Eu estou dizendo, mas tem fadinha, tem gnomo, tem sereia, tem marido da sereia, que é o Triton. Você fala assim, mas isso é um mundo de fantasia. Não é, não. Toda vez que um diretor desse, esses diretores aí de cinema, né, famosos, quando ele faz um filme, eles são levados numa estrutura para entender que aquilo é real. Aquilo é uma forma de preparar a humanidade para uma nova realidade que vai surgir. Né? Quando o Leonardo da Vinci começou a projetar paraquedas, submarino, esse cara é louco. E negócio de sair, quem voa é passarinho. Né? E negócio de o homem andar debaixo da água. Não existe, aí. Tá tudo aí. Então, na realidade, nós somos seres humanos, somos preparados. E esses diretores de arte, esses diretores de filmes aí, né? Eles vêm já com essa missão de preparar, eles são levados. Né? Eu fui ver também o filme Inferno, continuação do Código da Vinci, né? E ele narra a estrutura do inferno de Dante. Né? E eu conheço bem, não que eu tenha frequentado lá há muitos anos, não é nada disso. Eu tive que, talvez até tenha ido também, né? Mas eu tive que estudar muito, né, a relação do inferno de Dante para entender o que é a relação do inferno na visão espírita. O livro Céu e Inferno relaciona
vários tipos de inferno conhecidos pelo ser humano. E um deles é o Inferno de Dante. Né? Então quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, que filme bem bolado. Porque ele fazia exatamente a narrativa, né? E associou a narrativa do Inferno de Dante com um problema que a população mundial vive, que é a quantidade de habitantes. Né? Ele projetava 30 bilhões. Por acaso ele projetou um número que é o número de espíritos que habitam o planeta. Coincidência? Nós somos um orbe que comportamos 30 bilhões de almas, das quais entre 7 e 8 bilhões encarnadas, o resto desencarnado. Não dá para botar mais espírito aqui, por quê? Porque precisa de energia. Você não consegue botar muitos espíritos num orbe que não tem tanta energia assim. Tem que ser um orbe maior, né? Bota para Saturno, né? Bota para planetas que são maiores. Mas o nosso planetinha é muito denso, 5,54 de gramatura por centímetro cúbico, comporta só 30 bilhões de almas. Não adianta querer botar mais, vai causar uma catástrofe aqui energética. E também, se ficar menos, nesse momento a gente está com menos. Porque dos 30 bilhões, ó, tem muita galera emigrando. Mas tem muita galera de outro sistema solar imigrando para chegar aqui. Para poder ter o quê? O equilíbrio. Então cada orbe tem um número X de almas que podem habitar para comportar o quê? Energia. Porque cada um de nós é um ser de interação energética. Então a gente precisa interagir com o orbe. De onde a gente tira o fluido que vai fazer o perispírito? Né? Do próprio orbe? A gente não aprende isso no livro dos espíritos? Então se eu necessito da energia do orbe, eu não posso habitar, né? O plano divino não colocaria 60 bilhões de almas habitando o planeta Terra. Não comporta. Energeticamente a gente não tem essa condição. E por incrível que pareça, lá o biólogo lá, né? Ele falou assim, não, temos que dizimar a população porque daqui a tanto vai ser 30 bilhões. Eu falei assim, olha que danadinho. Ele foi exatamente no número, né, que a espiritualidade nos diz de quantas almas existem por aqui. Bom, então a gente viu a relação da autodefesa psíquica, nós demos técnicas a vocês, técnicas físicas. Por que a gente falou de técnica física? Porque a gente não vive 24 horas o Evangelho. E aí a gente começa a entender que, na realidade, por eu não viver o Evangelho, por eu não estar preparado psiquicamente para comportar as ações, os pensamentos, as palavras, né, do Mestre Jesus, eu preciso ainda de recursos físicos para interagir com a minha fé. Ou seja, o que é um recurso físico? É uma espécie de amuleto, é uma espécie de reforço psíquico para eu canalizar a minha fé. Então você usa, né, um santinho na carteira, você usa uma estrelinha, aí você, né, bota uma imagem de Jesus, puxa, Jesus, tu conversa com aquela imagem, aí tu fala assim, isso é uma ignorância. Eu volto para dizer, vai na libertação. Quando André Luiz entra na igreja e vê aquele bando de estátua ali espargindo luz, ele fala assim, peraí, não estou entendendo. Ali são estátuas. Por que elas estão espargindo luz? Aí o Gubi explica, meu filho, centenas de anos, as pessoas com fé, orando, olhando para aquela imagem, ela vai captando as energias. E como nós vivemos num universo de troca constante, essas energias retornam para o ambiente. Você passou para aquela estátua está te devolvendo. Eu nunca critico alguém que usa de imagem. Não, espírita que é espírita, não precisa de quadro, não precisa de nada, é tudo mental. É, legal. Quero saber se você tem estrutura psíquica para suportar isso. Não tem. Então, na realidade, a gente ainda precisa, por quê? É por isso que a magia negra ainda existe no planeta. Porque nós somos frágeis. Nós não estamos ainda preparados para viver o Evangelho do Cristo. Nós ainda fraquejamos. Então, é por isso que a magia negra existe. Enquanto verter sangue no planeta Terra, na matança desmedida de animais, esses matadouros aí, né, a gente vai ter processos kármicos no planeta. Por quê? Porque a gente verte sangue de inocentes. Né? O animal foi feito para a gente comer. Ele é uma interação de aprendizado de amor. Tem gente que fala assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meus cachorros. Aí tu fala assim, pô, legal, ele já está começando a amar alguém, pelo menos. Né? Então, tem pessoas que não detestam os seres humanos, mas adoram os cachorros. Fazem tudo. Que bacana, você está num processo de aprender a amar um dia os seres humanos. De repente, começa com gato, começa com a pulga, começa com alguma coisa. Mas tem que começar. Se você não treinar,
Amar, tu não vai amar nunca. Né? A gente tem que treinar isso. Então a gente viu tudo isso, né? E a gente, na aula passada, a gente falou da autocura. Eu citei, né, a média do Leon Denis, que é a... Qual é o nome dela? Vamos ver se vocês viram o vídeo. Qual? Luzia Matias, né? Eu citei ela, botei o vídeo dela, né? Ela estruturou uma metodologia de autocura baseada no livro da Joana de A Plenitude, né? Que começa exatamente com o quê? Com o auto-perdão. Então, se você quer se curar de alguma coisa, a primeira coisa é admitir que você erra. E dentro da sua estrutura de erro, né? Talvez por ignorância ou por um ego desmedido, errou. O que você tem que fazer? Aprender a se perdoar. Porque você não vai aprender a perdoar o próximo se você não se perdoar. Tem pessoas que falam assim, eu sou de bem, né? Eu só não me perdoo porque eu fiz isso. Amigo, tu tá lascado. Porque o auto-perdão é o início para você começar a ter autoestima. A gente tem que gostar da gente, a gente tem que olhar pra gente, pro espelho e falar assim, olha, eu gosto de mim, eu vou me respeitar. Eu não vou mais estabelecer essa relação porque ela me é nociva. Eu tenho que gostar de mim, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Como é que eu vou dizer que eu amo Deus? Repara, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estabelece como base o amor a si mesmo. Por quê? Porque Deus está em nós. Deus é imanente, onipresente e onipotente. A presença de Deus está em nós. Então, se eu não consigo me olhar e me amar, eu não consigo amar ninguém. Eu nunca vou entender, né, que o Deus que me habita é imanente de todo o cosmos e está presente no outro. Se eu entender que Deus está presente no outro, como é a palavra namastê, Deus que me habita, saúda o Deus que te habita, eu sempre vou querer respeitar o próximo, porque eu não vou entender que aquele próximo é portador de Deus. Então eu vou respeitar, né? Pega uma galinha e chama ela de Florzinha. Cria ela desde pequenininha. Ô, Florzinha, cria, aí bota ela na cama, dá chupetinha e dá leitinho, né? Aí um dia seu irmão fala assim, vamos pegar a Florzinha e vamos botar na panela. Mas nem morto. Por quê? Você caracterizou uma personalidade para ela, você estabeleceu uma relação com ela. Quando você estabelece uma relação com o animal, você não tem coragem de matar. Por isso aqui a gente despersonifica. Por isso que os assassinos profissionais, eles falam assim, eu não quero saber quem é. Diz só, né, eu não vou olhar no olho no olho. Ele não quer olhar no olho quando ele vai matar o cara. Ele fala assim, não, é despersonalizado. Se eu me envolver, eu posso não fazer o que eu tenho que fazer. O assassino pensa assim. E ele está certo, e a gente faz isso também. Se você criar um animal desde pequenininho, né, você não tem coragem de matá-lo para botar ele na galinha, botar ele numa panela num domingo aí festivo. O que é essa ação que a gente está propondo aí? Para poder é preciso crer. Olha o que está escrito. Para poder fazer alguma coisa, é preciso crer. Então eu estou contrariando. Qual é a máxima que eu estou contrariando aqui? De Tomé. Tomé dizia o quê? Eu só acredito se eu vejo. E a gente sabe que hoje a maioria dos médicos passa por essa prova. Você não vai ver, não vai escutar, não vai sentir, e tu vai ter que acreditar que tem. Então eu tenho que crer para ver, crer para sentir, crer para fazer. Então, para poder é preciso crer que se pode, agindo sem orgulho e sem nenhum tipo de interesse de recompensa do ego. Agir por amor e pelo amor, entendendo que se for pela vontade do Pai, o que se acredita ser merecedor e se pede, acontece. Se for pela vontade do Pai, toda vez que eu durmo, lá no finalzinho, depois que eu faço lá, né, os meus rituais, eu converso com o meu mentor, falo assim, meu mentor, me leva para o local de trabalho, estudo ou tratamento conforme minha necessidade e merecimento. De repente eu posso não estar merecendo. Não, meu, tu vai passar ainda um maus bocado aí com essa mazela que tu tá. A gente precisa de merecimento. Quando a gente faz a cura na Casa da Luz, né, a gente fala assim, conforme a necessidade do paciente e o merecimento dele. A gente tem que merecer as coisas. A gente nada é dado gratuitamente assim, né, sem a gente fazer a nossa parte. Imaginar é ver. Falar é crer. Essas palavras têm poder. Muitas delas estão aqui
Eu, na realidade, fiz uma síntese do livro do Eliphas Levi, que talvez seja um dos maiores magistas, né, no conceito de magia branca do século XIX, 19 para 20. Então, imaginar é ver, falar é crer. Ao tratar do próximo, objetivando cura, crie ideoplastias comandadas por palavras. Eu venho falando isso. Cada vez mais os centros espíritas vão começar a ter que entender que o processo de cura, de autocura, tratamento, precisa da participação efetiva do paciente. Ele precisa o quê? Criar as ideoplastias, ele precisa refletir nas palavras, ele precisa repetir as palavras de alto merecimento, de alta estima, de alto amor. Então, o objetivo, crie ideoplastia comandada por palavras. Use as palavras, a gente usa muito mal as palavras. Faça a sua prece, de preferência na sua casa, em voz alta, porque a prece plasma, ela varre. Um Pai Nosso, quando vamos dizer assim, invocado, invocar é pedir, né, de cima para baixo, com amor, né, com fé, a irradiação e a imantação que você cria na prece, saindo do seu campo mental, faz varredura na tua casa, assim, esparge, joga para fora a energia mal qualificada. Evangelho no lar é fundamental. Ah, eu não faço evangelho no lar porque eu estou tão cansado. Sempre vou arrumar um jeito de não fazer. Evangelho na minha casa, eu moro sozinho. É todo dia, antes de dormir. Eu abro lá a leitura, depois tenho meus rituais antes de dormir. Todo dia é o Evangelho. Depois que meu amigo falou aí, minha pedra de sal fica ligada 24 horas por dia, espargindo ionização de sal. Partícula de sal que o quê? Deteriora toda qualquer energia mal qualificada que possa estar presente. Se depender de ti, teu pé está bem protegido. Hã? Se depender de ti, teu pé está bem Está protegido. tudo protegido, né? A gente faz a nossa parte, porque o vento que venta lá, venta cá, né? Exato. Mas se nós vamos proteger a minha casa, aí do lado é um inferninho, do outro lado é uma porcaiada, né? Aí o que acontece? Vai contaminar a sua casa. Então quando você fizer a limpeza, aproveita e varre para tudo que é lado, né? Porque o vento que vai ventar lá vai chegar em você. Querer bem, querer por longo tempo, querer sempre, tal é o segredo da força. Você quer se curar? Você quer mudar de vida? Ou quer continuar do jeito que está? Querer bem, querer por longo tempo e querer sempre. Tal é o segredo da força. Você canaliza, você cria ideoplastia, já se veja melhorando numa coisa que você é fraco. Não adianta você, eu vou em tal lugar e vou resolver meus problemas. Não vai, não vai. O preto velho, a mãe de santo, a mesa kardecista, a mesa mediúnica não vai resolver seu problema. Nunca, nunca ninguém vai resolver seu problema. Só quem vai resolver o seu problema é você. O que você vai fazer é se amparar psiquicamente nesses locais, se fortalecendo, né, de bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos de força. Então, você quer ficar bom, por bastante tempo queira isso. Queira sempre mudar, melhorar. Esse é o segredo da força. O hábito pode refazer a natureza humana. Portanto, treinar e repetir de forma padronizada e sistematizada o conduzirá a um novo automatismo de ser, disciplina seu ego. Ou seja, o que eu não estou fazendo bem? Isso. Comece a falar o condicionamento novo, ou seja, rezar isso. Rezar é repetir. Um mantra é uma espécie de reza. Quando eu faço um mantra e faço uma repetição de alguma coisa, seja por decreto, né? A Fraternidade Branca trabalha por decreto. Então, normalmente, aquilo funciona como se fosse uma reza, uma repetição. Que aquilo vai imantar, vai plasmar no meu campo mental, e aquilo, em determinado momento, na hora que eu precisar, vai adentrar no meu processo decisório, no meu processo de escolha. Orar é falar com Deus, ou falar com quem quer que seja. Prece é pedir, rezar é repetir. Então, a gente tem que aprender a fazer os três. Tem que aprender a conversar com você mesmo, com o seu mentor, tem que aprender a pedir, e tem que aprender a rezar. Tem que fazer as três coisas. Para quê? Para que você possa se fortalecer psiquicamente, para mudar a sua estrutura de vida. Né? Quando se achar fraco, lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus. Eu não mando nada não, mas meu pai é dono do mundo. Tá? É igual quando, às vezes, quando você está em... quando eu era mais novo, eu entrava às vezes, né, de uma forma totalmente equivocada e burra, né, porque a gente também comete burrice, né? Às vezes eu travei alguns duelos
vamos dizer assim, mentais com um mago negro, né? Discutia, tá, isso aqui, é uma burrice do mundo. Você nunca deve duelar com as trevas. Tá? Mas era ainda muito novo e tal, achava que podia fazer muitas coisas, e cometia essa burrice. Aí um dia um mentor se aproximou de mim e falou assim: meu filho, você é muito fraco. Você é muito fraco. Quem te acompanha é forte. Mas você é muito fraco. Então pede. Pede que eles vão estar sempre contigo. Lembre-se, se você é fraco, se você achar que você é filho de Deus, se você pedir socorro, vem. Se você pedir socorro, vem. E o que veio fazer aqui, nesse planeta, você sabe o que você veio fazer? Você veio se autoconhecer, você veio se depurar. Ah, eu vim para me iluminar. A gente fala, eu estou querendo me iluminar. Você só pode se iluminar depois de tirar a sujeira. O processo de iluminação é posterior ao processo de purga. Então vamos tirar a sujeira, vamos lavar primeiro para a tua luz brilhar. Aí você vai entender Jesus falando, né? Que deixe brilhar a vossa luz. Jesus falava tudo no imperativo. Jesus não falava só, olha só, meu filho, vai treinando que um dia tu vai brilhar. Não. Jesus mandava um imperativo. Deixe brilhar a vossa luz. Quando ele fala no imperativo, significa o seguinte: começa a agir agora para que isso um dia aconteça. Então, tira a sujeira do ego, né? Funde o ego na energia crística e deixe brilhar a sua luz, porque você nasceu para brilhar. Nós somos luz. Nós somos feitos em mais semelhança do Pai. Aí tem gente que pensa que Deus tem duas pernas, dois braços, né? Não, eu não sou isso. Eu sou luz. Porque o Pai é luz. Então eu sou luz. Né? Então, aprender a amar e se aperfeiçoar. Isso você vem fazer nesse planeta. Aprender. Mais prender. Eu nego estar preso. Se eu nego estar preso, eu quero a liberdade. Conhece a verdade e ela te libertará. A única maneira de eu aprender a amar é me sentir livre. Para me sentir livre, eu preciso conhecer a verdade. Verdade sobre o quê? Sobre você mesmo. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas mazelas? Onde é que você fracassa? O que você tem que controlar? O que você tem que começar a disciplinar? Então você tem que aprender olhando para você. E às vezes, é óbvio que você vai ter que usar o espelhamento. Olhando para o próximo e falar assim: nossa, eu não quero fazer isso. Mas eu faço. Você aprende com os outros. A gente deveria aprender com os erros dos outros, né? Mas a gente parece que é renitente. A gente quer aprender com os nossos próprios erros. E é uma burrice. Eu posso aprender com os erros dos outros. Né? Portanto, haja que o Pai age em você. Só o amor é capaz de produzir a interação das 5 forças do cosmos. Né? Então, você quando tem a capacidade de amar, e você usa isso num trabalho espiritual, mediúnico, de cura, de tratamento, né? Você consegue trazer a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte, que faz o amálgama das células, que faz, né, as aproximações, as reestruturações moleculares. Você faz a força nuclear fraca, que faz o quê? A troca constante, o elétron vai para dentro do núcleo e o núcleo joga para fora o próton. Né? Essa transmutação revigora a célula. Por quê? Aumenta a capacidade dos orbitais e aumenta o número de elétrons. Lembrando, a doença é a ausência de elétrons. Então, quando eu uso essa força, eu faço o quê? Eu capacito o elétron, eu capacito a célula, eu capacito a vida. Ou seja, eu posso trazer vida de volta. Tá? Chara, peraí. O cara morreu, você pode trazer? Não, não estou falando isso não, tá? Porque a gente nunca vai contrariar as leis de Deus. E uma das leis de Deus é cordãozinho de prata, ligado pela imantação do fluxo elétrico que tem no cérebro. Morte cerebral. Não tem mais como imantar. O gravitacional, o cordão de prata, o cordão se desconecta. Você não vai voltar a conectar. Vai usar superbond, araldite. Não vai conseguir. Né? Lázaro não estava morto. Lázaro era cataléptico. Jesus nunca, em momento nenhum, contrariou nenhuma lei do Pai. E essas leis são do universo. Né? Só o amor é capaz de produzir essas interações de forças. Tá? E a quinta força, que ainda a física não dominou bem, é a força de sincronicidade. Né? Aquela força que oportuniza a cura à distância, que oportuniza... Tem no momento desse filme, o Doutor Estranho, na hora que ele está com os magos, aparece um negócio que eu ensinei para vocês aqui. Eles olham para o livro, e no livro tem aquele ponto riscado. Tem um ponto riscado. Né? Aquele
aquele símbolo. E aí todos eles imediatamente olham para você e puxam para onde? O asna. Aquele filme é brilhante, o filme é brilhante. Ele puxa para o asna, por quê? Porque é através do asna que você faz a projeção. Então, eu conheço a Márcia. Eu conheço ela. Ela, pô, eu tô malzona, não sei o quê. Olha só, vou fazer um tratamento para você. Eu fecho os olhos, puxo a Márcia aqui, ó. E projeta ela na minha frente aqui. Eu faço o tratamento. Mas deixaram, como é que pode? Ela está lá do outro lado, você está tratando ela aqui. Não existe relação tempo-espaço no mundo da dimensão espiritual. Eu trato ela aqui, ela vai ficar boa lá. Essa é a força de sincronicidade que a física vem, principalmente a física quântica, vem começando a entender. Né? E a gente vive um momento bastante interessante, onde a física clássica newtoniana começa a se correlacionar com a física quântica. Né? Qual a diferença? A física newtoniana, que é a física clássica, admite a relação da gravidade. Porém, a partir do momento que eu entendo que a gravidade não é só especulada por ondas, ela também pode ser por partículas, eu posso calcular quanto. O que é a quântica? É quanto? Quantidade, pacote. Então, se eu entendo que a gravidade também pode ser dimensionada em quantum, eu unifico as duas físicas, a física clássica com a física quântica. Porque a física quântica já interage bem com a força nuclear forte, força nuclear fraca e com a força eletromagnética. E a física clássica fica com a física newtoniana, que é a que defende a gravidade como relações de onda. Mas se todas, na realidade, exalam ondas e partículas, eu tenho a unificação da física. E na unificação da física surge a força de sincronicidade. Né? A ciência vai chegar lá. Logo, o amor não é apenas um sentimento, é a maior e mais poderosa energia que se conhece no cosmos. Você pode pegar uma pessoa que não tem absolutamente conhecimento de nada daquilo que a gente viu lá atrás. Nada, quase nada. Mas na hora de curar, uma curadora, curandeira, né? Ela faz aquilo com amor. Ela vai conseguir interagir com essas 5 forças do universo e vai curar a pessoa. Se a pessoa tiver fé e canalizar a força que ela está conseguindo gravitacionar. Fala. Não, benzedeira. Benzedeira, exatamente. Bom, vamos lá. Processos de autocura e de cura ao próximo necessitam da fé, estabelecida como crença absoluta na mente, nas atitudes e nas palavras. E para refletir sobre a importância da fé, acredito que um dos ensinamentos mais sólidos que devem ser estudados com muita atenção encontra-se nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Instruções dos Espíritos. Vejamos, aí ele vem falando sobre a fé humana e a fé divina. Vale a pena ler. Aqui é um tratado do que é a fé. É um tratado do que é a fé. Tá? Então tá lá, ó, não quis se identificar, um espírito protetor em Paris, 1863. Né? Repita, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Nós temos a capacidade de interagir, de modificar o nosso destino, de modificar as relações da matéria, de alterar uma doença. Nós temos esta capacidade. Por que não fazemos? A nossa fé é muito fraca, nossa capacidade de atenção e concentração é muito baixa e nós não acreditamos que isso é possível. Porque o dia que a gente acreditar, está aí, ó, está lá escrito no Evangelho. A gente modifica a relação que a gente tem. E lembrando a palavra fé, no português, substantivo, precisa de um verbo para ter sentido. Eu tenho fé. Se eu recuar ela para o latim, fides, também substantivo. Preciso também de um verbo para dar sentido. Eu tenho fé. Recuar mais atrás, ao grego, não é mais substantivo, é verbo. Psote, verbo indicação. Então, na essência da palavra, a palavra fé precisa de ação. Não adianta só, eu acredito, não faz nada. Por isso, Paulo, né, grande discípulo do Mestre Jesus, apesar de não ter conhecido ele encarnado, falava que a fé sem a obra é morta. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar
em nós mesmos. As pessoas acham que trabalhar é se associar a um centro espírita e fazer muita caridade. Bacana, isso é ótimo. É um treinamento para aprender a amar. Mas o maior trabalho, ó, é consigo mesmo. Esse é o maior trabalho. Tá certo? Bom, leia o que está nas entrelinhas. Leia isso aqui. Leia hoje. Vamos fazer esse exercício hoje, antes de dormir. Vai lá no capítulo 19 do Evangelho. Leia a fé humana e a fé divina. E tente entender o que está escrito entre linhas aí. Isso é belíssimo. Isso aqui é uma porta dimensional. Se você entende isso, você vive isso. O Evangelho é uma porta dimensional. Você pode experimentar coisas que, na realidade, naturalmente você não experimentaria quando você vive o Evangelho, tá? E viva o Evangelho, mesmo que seja por alguns segundos ou minutos, você vai ver a experiência.